Vem cá, você já terminou uma reunião e no final você ficou pensando 1 hora de conversa e nada foi decidido. Todo mundo deu opinião, todo mundo participou, todo mundo falou, mas ninguém saiu com uma decisão clara e sabendo exatamente o que eles precisam fazer. E o pior, lá no fundo talvez você pense, será que eu é que não deveria ter conduzido essa reunião diferente? Oi, eu sou a Bárbara, especialista em gestão de projetos, e hoje eu quero falar sobre uma dor que todo gerente de projetos pelo menos já teve uma vez na vida. A reunião parece super produtiva, mas não gera resultado nenhum depois que ela termina. Então aproveita, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para toda semana você receber vídeos sobre como ser gerente de projetos na prática. Sabe aquela reunião que toda vez você tem que fazer, mas sempre sai sem uma decisão firmada? Sempre fica com aquela sensação de que na próxima reunião a gente resolve? E aí, às vezes, parece que vira um caos no meio de todo mundo, as coisas vão um falando em cima do outro, as decisões não saem, e aí as pessoas pensam depois, nossa, mas o time não colabora. As pessoas falam demais. Ninguém é objetivo. Mas na maioria das vezes, esse não é o real problema. O problema é muitas vezes que ninguém assumiu a responsabilidade de conduzir uma reunião. Porque uma reunião que não tem uma ata bem definida, não tem as pessoas que vão falar sobre o assunto que elas vão falar, normalmente vira só conversa. E conversa não gera uma decisão. E aqui uma coisa importantíssima, sabe aquela síndrome do vira-lata? Que as pessoas acham que o gerente de projetos tem que ficar marcando reunião? Não se deixe confundir porque essa não é a sua função. O papel do gerente de projetos é sempre criar clareza sobre o projeto que está sendo executado. E aí você, como gerente de projetos, precisa já entrar na reunião sabendo exatamente qual que é o objetivo da reunião, o que precisa ser decidido, quem precisa participar e o que acontece se a decisão não for tomada naquele momento. Eu sempre faço, quando eu vou entrar numa reunião que foge das cerimônias, reuniões mais decisivas mesmo, antes de tudo eu já faço um rascunho do que eu preciso definir, o que precisa ser decidido antes de finalizar a reunião. E muitas vezes nas atas eu prefiro deixar menos assuntos e deixar os mais importantes para serem definidos ali. Para que não tenha vários assuntos que precisam ser definidos todos no mesmo dia, no mesmo momento. Porque sem isso, a reunião vai virar um espaço onde cada um fala sobre a sua coisa favorita. E aí o projeto ele não vai avançar com opinião, ele vai avançar com uma decisão. Porque se você não tem os assuntos bem definidos, você já percebeu que parece que toda reunião é a mesma coisa? Parece que toda reunião você sempre volta naquele ponto, porque nunca é decidido. Aí, toda vez você discute, você alinha, todo mundo concorda e na reunião seguinte o assunto ele retorna. Mas sabe por quê? Porque ninguém definiu quem que é o responsável, qual que é o prazo e qual que é o critério de sucesso. Sem isso, não vai existir um compromisso. Vai existir apenas uma intenção. E a intenção, ela não move o projeto. E aí eu quero trazer para você que uma reunião boa, ela vai responder pelo menos 3 perguntas. O que foi decidido? Quem é o responsável? Qual é o prazo de execução para isso? E se essas 3 respostas não estão claras no final da sua reunião, pode ter certeza que na próxima reunião esse assunto vai ser em pauta novamente. E é aqui que está a virada de chave. O objetivo é que numa reunião decisiva, nem todo mundo precisa falar. O objetivo principal é fazer o projeto avançar. E aqui são coisas muito diferentes. Às vezes você precisa interromper as pessoas, às vezes você vai precisar trazer o foco de volta para a reunião, e às vezes você vai precisar simplesmente encerrar a reunião porque não está chegando a lugar nenhum. E isso aqui é sobre você ser um facilitador, senão fica todo mundo ali queimando horas do seu dia sem nenhum resultado. E se você já saiu de uma reunião pensando, isso aqui poderia ter sido um e-mail? Então você já aproveita, deixa o seu like aqui porque eu vou te mostrar como você ser um gestor de projetos muito mais estratégico. Porque no fim, as reuniões elas não são para travar o projeto. Muito pelo contrário, se não tem clareza, aí que trava. E quando existe clareza, as decisões elas acontecem, as responsabilidades aparecem e o projeto anda. E talvez na próxima reunião, você não vai precisar de 1 hora para tomar uma decisão. Talvez você consiga resolver em 10 minutos. É isso, te encontro no próximo vídeo.